O pastor nos pediu para trazer uma palavra nessa campanha de restituição. Foi justamente sobre isso que Deus falou no meu coração. E nós nem tínhamos conversado ali no gabinete sobre família, sobre uma restituição, uma restauração dentro desse lindo projeto familiar na sua família. Diga amém. Então diga para o seu irmão da esquerda e da direita: não desista da sua família. Agora, para quem está atrás de você, diga por favor: não desista da sua família. Livro de 1 Samuel, capítulo 30, versículos 1 até o versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 6. É um texto muito conhecido, muito ensinado, muito ministrado. Mas Deus nos deu uma direção, desde quando o pastor falou conosco, para trazer a palavra, dentro desse tema, de nós não desistirmos das nossas famílias. Talvez você tenha alguém dentro da sua família, que já veio até um sentimento, já veio até o propósito de lavar as mãos, de dizer que não tem mais jeito, que não há mais nenhuma possibilidade. E aí Deus te traz aqui hoje para ouvir, para que você não desista da sua família, porque há um tempo de restituição sendo liberado sobre a sua casa. Você crê nisso? 1 Samuel capítulo 30, a partir do verso 1. 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo de número 1. Diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag. Está todo mundo me ouvindo bem? Diga amém. Quem está ouvindo, diga amém. Começando pelo 1. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado o Neguebe e Ziclag e haviam incendiado a cidade. Diga assim: haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram. Diga assim: a ninguém mataram. Mas os levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Versículo 6 para terminar. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Vamos dizer mais uma vez: não desista da sua família. Sabe, queridos, uma casa o dinheiro compra. Quem tem dinheiro vai lá e compra uma casa. Mas um lar, só Deus edifica. Muitos têm uma casa, mas não têm um lar. E alguns têm um lar, mas ainda não têm uma casa própria. Diga comigo assim: uma casa, dinheiro compra. Um lar, só Deus edifica. O meu mais profundo anseio é que Deus a cada dia esteja edificando o seu lar. Você pode dizer amém? Então, dentro desse texto, de uma maneira muito simples, prática e objetiva, eu quero que nós saímos daqui entendendo a importância da sua família no projeto de Deus. A importância das nossas famílias. O pastor falou: eu tenho 2 filhos, um tem 20 anos, fez ontem, e o outro 18. Conheço a minha esposa desde meus 15 anos de idade, fazem 25 anos. Então nós acreditamos nesse projeto chamado família. E quando a família vai bem, tudo vai bem. Mas quando a família vai mal, tudo vai mal. Quando você está bem dentro da sua casa, dentro do seu lar, tudo aí fora pode estar uma tempestade. Não há como você construir felicidade sobre os escombros de uma família. Por isso que Paulo, quando escreveu a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, ele diz que aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua família, ele usa uma expressão muito forte: negaram a fé, negou a fé, e é pior do que aquele que não é fiel, ou do que aquele. Daí a importância que Deus dá à família. Mas eu quero entrar nesse texto um pouco com vocês, que nós lemos. Davi, com os seus 600 homens,
Esses homens eram guerreiros profissionais. Diga assim: guerreiros profissionais. E em fuga do rei Saul, eles encontraram uma atividade de sustento. A atividade de sustento, sabe qual era? Ajudar reis nas suas batalhas. Então eles ajudavam os reis nas suas batalhas, e ali eram remunerados, era uma maneira de serem sustentados. Só que isso exigia deles ficarem muitos dias longe das suas casas. E aí o excesso de trabalho os deixou negligentes com sua própria casa. Aqui nesse texto faltou retaguarda para proteger os seus familiares. Não tinha nenhum sistema de alerta quando os inimigos se aproximassem. Só para que você entenda o texto. Por um tempo Ziclag ficou sob o controle dos filisteus. E aí, então Ax, o rei de Gate, ele deu ao fugitivo Davi como uma morada. Ziclag foi dada pelo rei filisteu a Davi como um lugar de morada. Diga, um lugar de morada. Só que os amalequitas atacaram e incendiaram a cidade. E pasme, levaram cativas as duas esposas de Davi. Levaram as duas esposas de Davi. 1 Samuel capítulo 30, versículo 5 diz: também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a que fora mulher de Nabal, carmelita. Assim como nesse texto, queridos, todas as famílias aqui, se eu perguntasse um por um a cada um de vocês, qual é o nível de luta que você enfrenta, cada um aqui teria uma história diferente. Cada um aqui iria falar de um nível de luta. Você enfrenta luta? Ou só eu? Você enfrenta lutas? Quem enfrenta luta aqui? Na família. Todos nós, diariamente. Toda família enfrenta lutas, batalhas. Daí a razão de que nós temos que ser verdadeiros guerreiros dentro da nossa família. Diga glória a Deus. O que foi diferente com a família de Davi e seus companheiros? Mas eu quero te dar uma palavra, querido. Você que é mãe, você que é pai, você que é filho, você que quer ver alguém da tua família aqui servindo ao Deus eterno, tendo essa alegria na presença de Deus, e na alegria na presença de Deus, como você está tendo. Quanto mais insuportáveis ficam as provações, menos dias faltam para o momento da virada de Deus na tua vida. Parece que está insuportável, e quanto mais insuportáveis ficam as provações, menos dias faltam para o momento da virada na sua vida. O cenário que nós lemos aqui em 1 Samuel capítulo 30 é um cenário de sequestro. Diga, sequestro. Parece que não está muito diferente de hoje. Um cenário onde mulheres e crianças e alguns poucos homens foram presos. Diga assim: cativeiro das famílias. Sabe, querido, eu não curto novela, não gosto de novela. Mas assim como você vai num ônibus ou está em um lugar e você está no ônibus e toca uma música lá daquela bem péssima, você não vai fazer isso. Então eu estava num lugar e de repente eu vi o final de uma última novela aqui da Globo, estava nesse lugar, e todo mundo sabe que a sociedade fala do Setembro Amarelo, né? Uma campanha contra o suicídio. O final da novela, o rapaz, uma novela que fala do Império, ele, para encontrar com a esposa, ele se jogou no rio pelado e sumiu, desapareceu. Ou seja, ele se suicidou. A mesma mídia que prega o Setembro Amarelo é a mesma mídia que sutilmente estimula o suicídio. Por isso que nós temos que nos levantar em Deus, queridos. Porque é um tempo de cativeiro, mas é um tempo também de libertação. Porque se você se levantar como uma voz profética no meio dessa geração, Deus vai te usar e você vai ser libertador da sua família. Diga amém. 1 Samuel capítulo 30, versículo 3. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas tinham sido levadas cativos. Qual é a fórmula, querido? Que fórmula mágica é essa? Qual é a receita? Sabe por que eu falei que eu não curto? Porque eu não tenho paciência nem para assistir nem filmes. Poxa, minha esposa gosta tanto de filmes, irmão. E ela, meu filho, vamos assistir um filme de ação. Quando eu estou no cinema, quanto mais confortável é o cinema, mais eu durmo. Eu não sei o que é isso. Eu não tenho muita paciência assim para... Não consigo, não entendo. Eu tento de todas as formas.
Um dia ela me levou para assistir um filme, eu esqueci agora o nome dele, assim, era de um atirador de elite, o sniper americano, né? Filme daquele, eu dormi, irmãos, quando lançou, não aguentei, o homem atirando e eu dormindo. Ela disse, meu filho, você dorme até aqui? Eu digo, eu não sei, alguma coisa que me estimula. Acho que mamãe colocou muito quando eu era criança, bebê, a TV para eu dormir, aí eu não posso ver a TV ligada porque eu durmo. Então foi por isso que eu passando por um lugar e eu parei e digo, meu Deus, aí minha esposa disse, aí ó, o fechamento e Setembro Amarelo e as pessoas estimulando sutilmente, como uma maneira linda, o suicídio. 1 Samuel 33, quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, as mulheres e os filhos tinham sido levados cativos. Pergunta para o seu irmão, qual é a fórmula? O que fazer para não desistir da nossa família? 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, também Davi se angustiou. Por que Davi se angustiou aí, irmãos? Olha para o texto aí. Por que Davi se angustiou? Por quê? Olha ali, também Davi se angustiou. Por quê? Vou contar até 3. Por que Davi se angustiou? Porque o povo falava em apedrejá-lo. Por quê? Qual era a razão? Porque a alma de todo o povo estava amargurada. A amargura é uma dor que não foi curada. Diga comigo, a amargura é uma dor que não foi curada. Amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. 3 receitas para você. Não desistir da sua família e viver um tempo de restituição dentro do seu lar. Quem quer? Diga amém. A primeira delas, aprenda aí, ao invés de procurar um culpado, planeje o resgate. Diga para o seu irmão, ao invés de procurar um culpado, planeje o resgate. Sabe o que acontece com as famílias hoje, querido? Nós passamos muito tempo procurando um culpado. Sabe o que acontece dentro das igrejas? Que todo mundo fica procurando um culpado. Mas não é para procurar culpado, é para planejar o resgate, se levantar em Deus, erguer a cabeça, levantar e enxergar aquilo que Deus quer te direcionar a viver essa restituição. Mas nós gastamos muito tempo procurando culpados. Culpados para os nossos erros, culpados para as nossas frustrações, culpados. Quando o povo chega e os soldados, eu estou falando da tropa de elite de Davi, e os mesmos homens que colocaram Davi no reinado, quando eles chegam, vem tudo destruído, eles choraram, leia esses textos, eles choraram até não ter mais forças, eles foram paralisados e desesperados pela dor. Ei querido, a sua dor não pode ser maior do que o seu louvor, amém? Aprenda a fazer da dor experiência. O que eu disse? Aprenda a fazer da dor experiência, porque a dor ela tem 2 lados, ou ela é pedagógica, ou ela é letal. Quando a dor é pedagógica, quando ela me ensina a não ir mais por aquele caminho, ela me ensina a não fazer mais aquilo. Quando a dor é letal, quando ela me leva a desistir. Então eles acusaram Davi, a culpa é sua, Davi, nós perdemos tudo. Então eles falaram e matá-lo a pedradas. Mas o propósito real, o propósito verdadeiro deveria ser qual? Juntar forças para enfrentar o inimigo real, querido. Sabe, queridos, o maior projeto do diabo é fazer com que nós nos tornemos inimigos de nós mesmos. Qual é o maior projeto do diabo? Fazer com que nós nos tornemos inimigos de nós mesmos. É uma família que os inimigos são todos que estão ali dentro. Não, nosso inimigo é o diabo, querido. Nossa luta é espiritual. Ao invés de juntar suas forças para enfrentar o inimigo real, eles tornaram-se inimigos de si mesmos. Você está entendendo? Diga amém. Muitos lares, queridos, são invadidos e saqueados pelo inimigo. E a nossa tendência, sabe qual é? Culpar alguém, a culpa é sua. Pegamos pedras nas mãos e transformamos os mais íntimos em inimigos. Nós pegamos pedras nas mãos e transformamos os mais íntimos em inimigos. Por isso que o pastor Tiago Brunet, é assim, ele diz uma coisa interessante que eu li numa frase, que só os íntimos traem,
Os distantes só decepcionam. Só alguém que é íntimo trai. Porque você conhece as fragilidades, as debilidades. Você conhece, então nós pegamos os que são íntimos nossos. E pegamos pedras nas mãos e transformamos os íntimos em inimigos. Olhe para o seu irmão bem bonito, dá um sorriso para ele não ficar zangado. E diga: para de procurar culpados. E passe a ter estratégias em Deus para resgatar a sua família. Agora, pode aplaudir o Senhor mesmo, querido. Sabe quando o bolo dá certo, todo mundo diz: eu quero uma fatia. Quando dá errado, diz assim: eu não tenho nada a ver com isso. Não me coloque no meio. Dá uma cutucada santa no teu irmão, diga assim: não pense em apedrejar ninguém. Porque o que aconteceu com Davi não é diferente do que acontece conosco. Nós sempre procuramos alguém para levar a culpa pelos nossos fracassos. Ei, irmãos, é mais fácil terceirizar a culpa do que assumir responsabilidades. Desde o Éden assim, a terceirização da culpa. A culpa foi da mulher, a culpa foi da serpente, a serpente assim, porque não tem mais para quem transferir. É uma terceirização da culpa. Mas muitas vezes nós precisamos assumir que nós fomos negligentes, irresponsáveis, não cuidamos realmente como pais, como maridos, como mães, como esposa, como discípulos. Não, nós precisamos entender. Você é o defensor do território que Deus te confiou, querido. Aí o marido culpa a esposa culpa o marido, os filhos culpam os pais culpam os filhos, os empregados culpam os patrões culpam os empregados, a sociedade culpa o governo, as ovelhas culpam o pastor. E todo mundo sai culpando todo mundo. Sabe, queridos? Diga, agora isso aqui você vai dizer bem forte, bem bonito. O povo foi buscar o quê para Davi? Foi pegar o quê? Pedras, tá? Mas lá o texto diz o quê? O versículo 8. Diz que Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-la-ei. Respondeu o Senhor: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo recobrarás. Restituirás, recuperará, Davi. Mas por que isso aconteceu? Isso serve para o teu ministério, para o teu vizinho, para a tua família, para os seus relacionamentos dentro da igreja. Enquanto o povo foi buscar pedras, Davi foi buscar a Deus. Enquanto as pessoas forem buscar pedras, vá buscar a Deus. Porque a nossa tendência natural é pegar uma pedra maior. Mas enquanto o povo foi buscar pedras, Davi foi buscar a Deus. Largue as pedras, diga para o seu irmão: largue as pedras. Corra para buscar Deus. Sabe por quê? Ele tem as estratégias mais eficazes para o resgate da sua família. Quando eu procuro culpados na hora das crises, eu me torno um escravo, um refém do desespero. Não tem nada pior do que uma pessoa desesperada. Ela não consegue nem raciocinar. E para que eu não me torne refém do desespero, eu não posso culpar ninguém na hora da crise. A culpa é sua? Não. Eu vou buscar em Deus estratégias para reconstruir meu casamento, para reconstruir a minha família, para resgatar o meu lar. Diga glória a Deus. Segundo, primeiro é esse. Você entendeu? Diga amém. Se você entendeu, diga amém. Então, ao invés de procurar culpados, planeje o resgate. Segundo, já vou terminar bem rápido. Enxugue as suas lágrimas e se reanime em Deus. Troque o luto pela luta. Troque esse luto, meu irmão, pela luta. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. Também Davi se angustiou. Você também pode se angustiar. Já vivi angústias na minha vida terríveis. Você pode também. O rei Josafá teve até medo e nem sabia o que fazer. Mas ele disse: os meus olhos estão postos em ti, Senhor. Mesmo sem ter forças, mesmo sem saber o que fazer. 1 Samuel capítulo 36 diz: Davi se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porquanto a alma do povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi
se fortaleceu no Senhor seu Deus. Diga para o seu irmão: troque o luto pela luta. Sabe, queridos, Davi, parece que tem alguns que carregam um defunto nas costas, não sai mais, sabe, fica carregando. Davi tomou uma posição, ele decidiu quebrar as cadeias da sua dor, ele se recusou a ser vítima, e ele decidiu ser um protagonista da sua história. Eu vou te dar uma notícia linda que eu aprendo com Deus a cada dia, que a especialidade de Deus é reconstruir, querido, em cima dos escombros. Se tem escombros, tem aprendizado, e se tem aprendizado, tem reconstrução. A especialidade de Deus é reconstruir em cima dos escombros. Se tem escombros, tem aprendizado. Se tem aprendizado, tem reconstrução. Olha para o seu irmão, diga: é na força do Senhor. Diga mais forte: é na força do Senhor. Salmos 18, 1 e 2 diz assim. Salmos de número 18, 1 e 2. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O 2. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. É na força do Senhor. Percebendo esse movimento contrário, Davi faz a coisa certa. Ele chama o sacerdote para que juntos buscassem a presença de Deus. Você percebe claramente que a batalha tem que ser travada na dimensão espiritual. Está lá em 1 Samuel 30, 7 e 8, a estola sacerdotal, aqui nesse contexto, representa armas espirituais. Sabe, armas que você tem à sua disposição e deve usar nessas horas. Quais são, pastor? Oração intensa, uma oração sincera, sem rodeios. Davi fez a oração reconhecendo que, embora fosse um guerreiro experiente, nenhuma de suas batalhas teria sido vencida sem a bênção de Deus. Não é porque você é bom, é porque Deus é bom. Diga glória a Deus. Ele tinha uma dependência total da ação de Deus, e em resposta Deus lhe dá uma clara direção, fortalecendo, animando para seguir na batalha. Sabe, queridos, as experiências anteriores dele trouxeram uma plena convicção de que a oração era a arma mais poderosa. Diga para o seu irmão: a oração é a arma mais poderosa. Diga assim: parece beabá de crente. Diga: parece beabá de crente. Mas eu vou te falar uma coisa: a verdade simples sempre tem sabor de verdade profunda para um coração faminto. Então, quando você é faminto, o que parece ser mais simples se torna a profundidade da profundidade. Então, na oração, querido, não tem nenhuma experiência mais profunda, uma arma mais poderosa. Sabe, Davi chorou bastante, angustiado, mas ele se animou, ele foi em busca do prejuízo. O que é que isso nos ensina? Ei, chorar, ficar parado não resolve problemas, não leva a vitória, não nos garante o sucesso. Você pode se angustiar com as situações, você pode se entristecer, mas não se deixe paralisar. Haja, se levante, rompa, busca o sim de Deus e vá em frente. Você pode até chorar, querido, mas você não deve encerrar suas expectativas nas lágrimas. Posso até chorar, mas eu não vou encerrar nas lágrimas. Tem que se levantar, confiar em Deus, seguir a trilha dos sequestradores até recuperar o prejuízo. A Bíblia diz que quem chora, mas continua andando, voltará com alegria, com a colheita garantida. Salmo 126, 6. Não é quem fica parado chorando. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O problema de muita gente, irmãos, é que quando chega o tempo do choro, ele para de caminhar, ele para de acreditar, ele para de esperar, ele para de confiar, ele para de se fortalecer no Senhor. Por isso ele não vê a colheita. Por isso ele não vê a colheita. Por último, se você quer não desistir da sua família, decida não deixar nenhum dos seus nas mãos do inimigo. Diga assim: eu decido. Diga mais forte: eu decido não deixar nenhum dos meus nas mãos do inimigo. Terceiro lugar, terceira e última receita: decida não deixar nenhum dos seus nas mãos do inimigo. 1 Samuel 30:17 é um texto que, quando eu leio, dá vontade de entrar assim de cabeça dentro do texto da Bíblia, literalmente.
1 Samuel 30, 17, então Davi os feriu desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão os 400 mancebos que, montados sobre camelos, fugiram. Olha o 18, assim recuperou, teve a restituição Davi de tudo quanto os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres, 19, de modo que não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem qualquer coisa de tudo quanto os amalequitas lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Vai acontecer assim na sua vida. Se você crer, dá um brado ao Senhor bem forte. Diga para o seu irmão: você não gerou filhos para o cativeiro. Quando andamos com Deus, nos submetemos às decisões dele, Ele nos leva ao caminho da vitória. Sabe por quê? Ele sempre vai nos mostrar por onde ir, o que fazer, onde estão os nossos bens, onde está aquilo que nos foi roubado. Mesmo que para isso Ele tenha que te usar com uma força sobrenatural, como aconteceu com Davi. Sabe por quê? Deixa eu só te falar aqui disso, te contextualizar dessa força. Você quer ouvir? Quem quer ouvir, diga amém. Por que força extra para lutar? Eles já vinham cansados. Viaja comigo. Eles já vinham exaustos das lutas passadas durante uma noite inteira. Um dia todo até a tarde venceram. Só que eu fiz um cálculo aqui, que aproximadamente antes de voltar a Ziclag, Davi e os seus homens haviam marchado aproximadamente 40 quilômetros. Aproximadamente quanto? 40 quilômetros. Machado. 40 quilômetros. Agora cavalo, tal. Agora, até os inimigos estavam com o fim de resgatar os seus familiares e deveriam mais uns 30 quilômetros até lá. Um total de aproximadamente 70 quilômetros em 4 ou 5 dias. Presta atenção. Sendo que ao final eles teriam que travar uma batalha. Um esforço muito grande. Um cenário catastrófico. Diga assim: não havia outra maneira de trazer de volta o que se perdeu, se não fosse o Senhor. Diga: se não fosse o Senhor. Agora olha bem bonito para o seu irmão. Diga: não há outra maneira de você viver a restituição da sua família, se não for o Senhor. Deus disse que a vitória era certa, mas que eles batalhariam. Persiga-os, certo de que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Versículo 8. Diga assim: ninguém reverte o caos de braços cruzados. Diga: ninguém reverte o caos de braços cruzados. Ninguém vai realizar mudanças, queridos, sem se movimentar, sem avançar. Versículos 17 ao 19 diz que Davi atacou. No dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, nenhum deles escapou. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Diga para o seu irmão bem bonito: Davi recuperou tudo. Eu tenho uma notícia para te dar como conclusão. Eu não sei, querido, como está a sua família. Eu sei que nós estamos em um propósito esses dias, nas quartas-feiras, de restituição. E com certeza, em algum nível, em alguma área da sua família, você precisa de restituição. E o que eu posso te falar é que, se você, como Davi, não desistir da sua família, se você parar de procurar culpados, se você entender que é na força do Senhor, você vai viver uma restituição e nada vai ficar nas mãos do inimigo. Fica de pé para nós orarmos. Pode aplaudir o Senhor, fica de pé. Eu gostaria de orar pela sua família. Coloca a mão no teu coração. Tem alguém da tua família aqui, querido? Tem? Tua esposa, teu filho? Se tem, ora com essa pessoa. Vamos orar um pouco agora. Vamos colocar as nossas vidas diante da presença do Deus presente. Porque Deus é tremendo. Deus, Ele tem uma restituição na sua família. Mas Ele quer lhe ensinar a não desistir dela.
Vamos orar juntos? Será que nós podemos? Pai, na autoridade do Teu nome, a palavra é Tua, o louvor é Teu. A adoração, todo louvor, toda glória, todo júbilo, nós tributamos a Ti glória, honra, força, majestade, aquele que era, aquele que é, aquele que sempre